Jair Bolsonaro está querendo acabar. Eu faço aqui um apelo para que todos os nacionalistas se juntem para nós defendermos o Brasil. Não, presidente, um minuto, por gentileza. Pois não. Deputado Bibo Nunes. Obrigado. Há pouco ouvi na tribuna parlamentar citando o governo Bolsonaro e dizendo da diferença entre Lula e Bolsonaro. Existe a diferença. Como dizem, Bolsonaro fala demais. Bolsonaro é um presidente que fala demais. E Lula, um presidente que rouba demais. Tanto é que está preso. Estou falando aqui, não é novidade para ninguém. E acho estranho também quando vem a esquerda dizer que Bolsonaro está modificando as estatais, Polícia Federal, Tresurb, estatais que estão. Foi dado poder a Bolsonaro para modificar o Brasil que ele assumiu. Então é mais do que lógico que ele vai modificar tudo. Vai modificar a Polícia Federal, vai modificar universidades, vai modificar tudo que ele tem direito, porque esse país está aparelhado como nunca pela... Esse país está aparelhado como nunca pela máquina da esquerda, que eu não tiro o direito. Eles tinham o direito de fazer isto, mas nós temos o direito de reverter, e vamos reverter. Vamos colocar o Brasil no seu devido lugar. Então não achem que é surpresa. Nós vamos revirar e ajeitar todas as estatais e vamos privatizar o máximo possível. Eram 17, ficaram 9, mas a Petrobras também será privatizada, porque quem gosta de estatal são pessoas que querem bocas e tetas. Nós, do governo Bolsonaro, somos do trabalho, somos da luta. Nós não queremos direitos, nós queremos deveres com esse Brasil, e é isso que nós vamos fazer. Portanto, deixando bem claro a diferença entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro é um presidente que fala demais, e Lula, um presidente que rouba demais. E atenção, corruptos, o Moro vai pegar. Temos pelos senhores, portanto, sejam muito bem-vindos e parabéns, Exército Brasileiro. Senhor presidente, eu queria contar com a sua generosidade, se pudesse me dar 10 minutos, Okay. Porque eu fiz por 10 minutos o meu pronunciamento. Okay. Eu lhe agradeço. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, quem nos acompanha nas redes sociais, pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, eu venho com muita tristeza nessa tribuna hoje. Venho falar sobre o desmatamento na nossa selva amazônica, sobre as queimadas, sobre o desrespeito ao meio ambiente brasileiro. Uma nota técnica do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia diz que as queimadas na Amazônia em 2019 seguem o rastro do desmatamento, não da seca. O número de focos de calor registrados na Amazônia já é 60% mais alto do que o registrado nos últimos 3 anos. E o pico tem relação com o desmatamento, não com a seca. Não há fogo natural na Amazônia, diz o Instituto Ambiental. O que há são pessoas que praticam queimadas, que podem piorar e virar incêndios. Isso é muito triste, porque isso depõe contra o nosso meio ambiente, mas isso depõe também contra a vida dos nossos povos originários, população indígena, quilombola. Isso depõe também contra a saúde das populações que vivem, que moram na região amazônica. Isso depõe contra a produção do Brasil. Nós demoramos muito para ter um selo ambiental para os nossos produtos, para a nossa agropecuária, e isso está sendo jogado no lixo. E jogado no lixo por um presidente da República, que, ao meu ver, ilegitimamente eleito, mas que hoje se senta na cadeira de presidente. E esse presidente da República é o que incentiva o desmatamento, é o que incentiva a queimada. Aliás, ele se diz orgulhoso que ele é o presidente motosserra. Agora ele está se dizendo que é o presidente Nero. E é por causa da posição desse presidente, que acha que a Amazônia tem que ser desmatada, que fazendeiros da região do Pará instituíram tristemente o Dia do Fogo. Isso um jornal pequeno lá do Pará, Folha do Progresso, de Novo Progresso, publicou uma matéria dizendo que os produtores rurais de lá se organizaram e, amparados nas palavras de Jair Bolsonaro, coordenaram a queima de pasto e áreas em processo de desmate na mesma data. Escolheram o dia 10 de agosto. Pois bem, essa queimada insana trouxe prejuízos imensos para a população da região, mas também para todo o Brasil. O dia virou noite em São Paulo. O dia virou noite em São Paulo, tivemos problemas de fumaça, tivemos o problema ambiental agravado das nossas comunidades, dos nossos animais. Pois bem, é esse presidente, o presidente motosserra, que está incentivando manifestações como estas. Aliás, o Brasil está sendo rechaçado no mundo inteiro, deputado Célio, no mundo inteiro, porque o desmatamento na Amazônia registrou um aumento de 278% em relação ao mesmo mês do ano passado.
Isso são os dados registrados pelo INPE, um instituto reconhecido internacionalmente, no qual Bolsonaro interviu e mandou proibir a divulgação dos dados. A gravidade é tanta na questão ambiental brasileira que a Alemanha e a Noruega suspenderam o dinheiro que passavam para o Fundo da Amazônia, uma cooperação internacional criada por Lula em 2008, 283 milhões. Bolsonaro disse que não precisa desse dinheiro, mas essa semana passada ele disse que está sem dinheiro, que o Brasil não tem dinheiro nenhum, que os ministérios não têm dinheiro. Então como ele rechaça um dinheiro que pode vir ajudar a nossa proteção ambiental? E aí eu me pergunto, nesta proteção ambiental, na defesa da nossa Amazônia, onde estão as Forças Armadas? Onde está a Força de Segurança Nacional? As Forças Armadas e as Forças de Segurança Nacional sempre foram um ponto importante nas políticas dos governos Lula e Dilma para a proteção da região da Amazônia. Eu queria saber, os generais que estão no governo do Bolsonaro, respondam, por favor, o que vocês estão fazendo com as Forças Armadas brasileiras? Estão ajudando o Brasil a passar vergonha. Falam aqui de Lula e de Dilma. Eu queria resgatar o que significou esses governos para a questão ambiental. Em 2014, o Brasil ganhou o reconhecimento das Nações Unidas como um exemplo que o mundo deveria seguir no combate ao desmatamento. A entidade atribuía o resultado ao sucesso das políticas de preservação da floresta iniciada por Lula nos anos 2000. As mudanças na Amazônia, diz a ONU, na Amazônia brasileira na década passada e sua contribuição para retardar o aquecimento global não tem precedentes. Isso é um relatório da ONU. Lula reduziu o desmatamento anual na Amazônia de 27.772 km² em 2004 para apenas 7.000 km² em 2010, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE, esse que Bolsonaro quer fechar. E sabe o que é mais trágico, deputado Célio Moura? Que o Itamaraty, a mando do Bolsonaro, fez um telegrama para todas as embaixadas no exterior, colocando estes dados para que os embaixadores defendessem o Brasil dos ataques que estão recebendo por não cuidar do seu meio ambiente. Mas eles são tão fraudadores, canalhas, eu diria, que eles não colocaram que esses dados se referiam aos governos de Lula e Dilma. Até porque, no governo Bolsonaro, eu já disse, o aumento do desmatamento foi de 278%. Então, fraudaram o período. É uma vergonha isso. A queda no desmatamento dos nossos governos, do Lula e Dilma, foi de 82%. 82%. Eu era chefe da Casa Civil. Tive a honra de estar junto com a ministra Isabela do Meio Ambiente. Nós mobilizávamos as Forças Armadas e a Força de Segurança Nacional para atuar em solo amazônico. E as vantagens e as melhorias do governo do Lula e da Dilma nessa área foram imensas. Tanto que o Itamaraty está usando os nossos dados, os dados dos nossos governos, para tentar proteger o Brasil. É muita canalice isso. Agora eu queria também aqui repudiar o que fez o Jornal Nacional da Rede Globo, de comparar Lula a Bolsonaro. Lula nunca permitiu que nenhum país intervisse aqui no Brasil. E sempre disse, na questão ambiental, que nenhum país podia cobrar do Brasil o que não fez no seu solo. E ele tinha razão. Mas ao contrário de Bolsonaro, Lula disse que ia mostrar para o Brasil e para o mundo que podia fazer preservação ambiental e ter produção agrícola e produção sustentável. E fez isso. Na época de Lula, nós combinamos expansão da produção agrícola com proteção do meio ambiente. Tanto é isso que o ex-ministro Blairo Maggi deu uma entrevista há 2 semanas, dizendo que teme pelo comércio internacional dos nossos grãos, da nossa produção agrícola, pelas besteiras que Bolsonaro está falando e fazendo, que nós vamos perder o selo ambiental. Isso é prejudicial para a economia do Brasil. É isso que essa gente, estúpida politicamente, tem que entender. Então quero repudiar o Jornal Nacional de comparar. A diferença é imensa, Jornal Nacional. Vocês se retratem. Nós temos um pedido de retratação. E dizer que eu fui incumbida como presidente do PT pelo Fórum dos Presidentes dos Partidos de Oposição a dirigir um documento ao escritório, à coordenação residente do Sistema das Nações Unidas aqui no Brasil, pedindo para que nos receba, porque nós queremos solicitar, e aí eu convidaria todos os partidos políticos que defendem o meio ambiente e os direitos humanos, isso não é uma questão ideológica, é uma questão política, para nos acompanhar, nós queremos solicitar uma conferência com Michelle Bachelet, para entregar a ela um relatório sobre o que está acontecendo no Brasil. As Nações Unidas, que já elogiaram o Brasil, precisam estar aqui, precisam observar o que está acontecendo nos direitos humanos e no meio ambiente, precisam ajudar o Brasil. E queremos também que uma comissão de parlamentares desta casa, e vamos solicitar a isso ao presidente Rodrigo Maia, se dirija às Nações Unidas, ao secretário-geral da ONU, para falar sobre a situação brasileira, ambiental e dos direitos humanos. É fundamental que a gente faça essa denúncia sobre o que está acontecendo no Brasil. Nós queremos de novo o respeito e o reconhecimento mundial sobre como tratamos as nossas florestas, os direitos das comunidades originárias, o direito da nossa população. Por isso nós vamos recorrer sim ao sistema das Nações Unidas, a qual o Brasil faz parte, para denunciar o que está acontecendo aqui. Mas mais do que isso, queria conclamar a nossa militância do PT, dos movimentos sociais, para se unirem às manifestações que estão sendo chamadas nas ruas. E são muitas, deputado Célio, muitas que estão sendo chamadas para este final de semana, em defesa da selva amazônica, em defesa dessa que é uma das maiores riquezas que nós temos, um diferencial entre todos os países, e que infelizmente, pela estupidez e pela ignorância, pela má fé e pelo descompromisso com a soberania nacional, Jair Bolsonaro está querendo acabar. Eu faço aqui um apelo para que todos os nacionalistas se juntem para nós defendermos o Brasil. Não, presidente, 1 minuto, por gentileza. Pois não. Deputado Bibo Nunes. Jair Bolsonaro está querendo acabar. Eu faço aqui um apelo para que todos os nacionalistas se juntem para nós defendermos o Brasil. Não, presidente, 1 minuto, por gentileza. Pois não. Deputado Bibo Nunes. Obrigado. Há pouco ouvi na tribuna parlamentar citando o governo Bolsonaro
e dizendo da diferença entre Lula e Bolsonaro. Existe a diferença. Como dizem, Bolsonaro fala demais. Bolsonaro é um presidente que fala demais. E Lula, um presidente que rouba demais. Tanto é que está preso. Estou falando aqui não é novidade para ninguém. E acho estranho também quando vem a esquerda dizer que Bolsonaro está modificando as estatais, Polícia Federal, Transurb, estatais que estão. Foi dado poder a Bolsonaro para modificar o Brasil que ele assumiu. Então é mais do que lógico que ele vai modificar tudo. Vai modificar a Polícia Federal, vai modificar universidades, vai modificar tudo que ele tem direito, porque esse país está aparelhado como nunca Esse país está aparelhado como nunca pela máquina da esquerda, que eu não tiro o direito. Eles tinham o direito de fazer isto, mas nós temos o direito de reverter, e vamos reverter. Vamos colocar o Brasil no seu devido lugar. Então não achem que é surpresa. Nós vamos revirar e ajeitar todas as estatais e vamos privatizar o máximo possível. Eram 17, ficaram 9, mas a Petrobras também será privatizada, porque quem gosta de estatal são pessoas que querem bocas e tetas. Nós, do governo Bolsonaro, somos do trabalho, somos da luta. Nós não queremos direitos, nós queremos deveres com esse Brasil. E é isso que nós vamos fazer. Portanto, deixando bem claro, a diferença entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro é um presidente que fala demais. E Lula, um presidente que rouba demais. E atenção, corruptos, o Moro vai pegar. Senhor presidente. Obrigado, deputado Bibo Nunes. Pois não? Deputado... Senhor presidente... A diferença entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro é um presidente que fala demais. E Lula, um presidente que rouba demais. E atenção, corruptos, o Moro vai pegar. Senhor presidente. Obrigado, deputado Bibo Nunes. Pois não? Deputado... Senhor presidente, estou vendo agora um ataque gratuito do deputado do PSL. Ele esqueceu de dizer que o presidente da República que está aí só foi eleito graças a uma artimanha montada nos Estados Unidos, com parte do Poder Judiciário, com parte do Parlamento Brasileiro, que tiraram a presidente Dilma sem nenhum crime de responsabilidade, processaram Lula sem ter cometido nenhum crime, prenderam Lula e tiraram Lula da disputa presidencial. O presidente que esse deputado fala não ganharia de forma alguma se pelo menos participasse de um debate. Ele é um presidente que não goza do respeito da comunidade internacional. Está acabando com a floresta amazônica, senhor presidente. Eu moro na Amazônia. O povo da Amazônia está sob fumaça das florestas que estão sendo dizimadas. Em vez de fazer com que os aparelhos de Estado pudessem proteger a floresta, ele diz que é o presidente motosserra. Ele desrespeita o trabalhador brasileiro ao acabar com a aposentadoria, ao acabar com o INCRA, que faz a reforma agrária neste país, ao desrespeitar as mulheres, ao desrespeitar os índios, ao desrespeitar os negros e os quilombolas, ao desrespeitar a democracia. Ele morava ao lado de um traficante de armas, que foi preso com ele 117 armas, fuzis americanos. Portanto, cadê o Queiroz? Cadê aquele que era o caixa 2 da família Bolsonaro? Isso esse deputado não fala. Só mais um minuto, presidente. Pois não, um minuto, deputado Bibo, só para concluir, porque a deputada... Queiroz, cadê aquele que era o caixa 2 da família Bolsonaro? Isso esse deputado não fala. Só mais um minuto, presidente. Pois não, um minuto, deputado Bibo, só para concluir, porque a deputada Adriana Ventura está aguardando a palavra. Eu já falo um detalhe. O nobre colega que aqui está, com todo direito, eu acredito que faltou argumentos. Eu esperava mais de Vossa Senhoria. Agora dizer que Bolsonaro não tem reconhecimento
internacional chega a soar como brincadeira. O reconhecimento internacional que tinha Lula era de Cuba, da Bolívia, de Angola e da amada Venezuela de vocês. Hoje, nós estamos na OCDE, os 35 países mais desenvolvidos do mundo. Nossas parcerias hoje com os Estados Unidos, com Israel, com o Japão, com Coreia do Sul, com o Canadá, nós hoje estamos no primeiro mundo. Isto não é reconhecimento internacional. E o pior, vem aí o embaixador nos Estados Unidos, com o sangue Bolsonaro, com muito conhecimento e amizade com os norte-americanos. Esse Brasil vai crescer como nunca. Muito obrigado, nosso presidente. Obrigado, deputado Bibo Nunes. Agora, deputada Adriana Ventura. Muito obrigado, deputado Zé Neto. Com a palavra agora, deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, por 3 minutos. Fique à vontade. Excelentíssimo presidente Ubiratã Sanderson, nobres colegas, satisfação ocupar mais uma vez essa tribuna. Ontem ouvi aqui nesta casa parlamentar dizendo que o Bolsonaro estaria vendendo o Brasil com as suas privatizações. Privatização, para quem não sabe, é vender uma estatal que é inútil, que não funciona para o país e arrecada para ajudar o país em estradas, educação, saúde e por aí afora. A privatização inicial de Bolsonaro seriam de 17 empresas. Ontem ficaram em 9, mas nada impede que as outras serão também privatizadas. Vejam o caso da Petrobras. Você em casa tem noção de quantos cargos de confiança tem a Petrobras? Pessoas que ganham muito dinheiro às custas do servidor público, que estão lá baseados em empreguismo, em tetas e bocas, como todos conhecem. E privatizando, vai acabar essa moleza. A Petrobras, essa do Petrolão, que roubaram quintilhões e quintilhões. Além do Petrolão, tudo que roubaram do país. Não ficam satisfeitos e ainda vêm dizer que o Brasil está sendo vendido. Vender o Brasil é quando se rouba tanto. Roubar, acabaram com prejuízos de pessoas que morreram, pessoas que ficaram analfabetas, pessoas que não tinham vias para trafegar. Por quê? Foi para o bolso dos corruptos. Isso está terminando e vai ficar muito pequeno com o Moro. Agora com o Super Coaf, o Moro vai pegar. É o que eu digo seguido aqui. Se preparem então. E quando falo em vender o Brasil, eu cito ainda o pior. Além de roubarem como nunca roubaram uma nação, simplesmente doaram via BNDES milhões de reais, onde o critério para doar dinheiro era um critério ideológico. Se é um país socialista, comunista, manda o dinheiro. Eu de Porto Alegre não tenho até hoje um pequeno, nem um micro, nem um nano metrô, porque não tinha dinheiro para um metrô em Porto Alegre, enquanto a Venezuela, Caracas, recebeu 1 bilhão e 200 milhões de dólares para ter um dos mais modernos metrôs da América Latina. Por quê? Socialista, comunista, um país quebrado e que ainda, pasmem, não terminaram, mas o dinheiro foi para algum lugar. E nós não recebemos nada em volta. Para concluir, não, presidente, por favor, para concluir. E nós não recebemos nada. Decretaram a moratória e vem falar em vender o Brasil quando se privatiza. Estatais como a Petrobras, que tem que ser privatizada, como o Ceitec, como o Transurb, são deficitárias. Não é função do Estado estar gastando com essas estatais. Nós queremos que o Estado cumpra o seu real papel para que tenhamos uma vida digna para todos nós brasileiros. Privatizar ao máximo. E quem depende de vaga em bocas e tetas em estatais, esqueça. Esse tempo passou. Quem vai imperar nesse país
são os que trabalham, os profissionais. Chega de tantos direitos. Queremos agora deveres com o nosso país, deveres com o Brasil. Muito obrigado, nosso presidente Sanderson. Obrigado.